Fala rapaziada do canal Joga Fácil, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o André Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a vitória do Peixão em cima do Vasco da Gama pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, beleza? Antes da gente começar, eu peço para vocês se inscreverem no canal, vocês estão ajudando bastante a gente. E não deixem de curtir também, tá? Isso apoia muito e os comentários que vocês fazem eu acabo lendo e interagindo na medida do possível, beleza, pessoal? Santos precisando da vitória no jogo de hoje, o Vasco da Gama também, inclusive por conta da vitória do Santos, o Vasco deve dormir na lanterna, vai dormir na lanterna do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisava muito dessa vitória, assim como o Santos. Ambos os times tinham um ponto apenas, ambos com 2 derrotas e 2 empates, para vocês verem o nível técnico dessa partida de hoje, tá? O Neymar fez os 2 gols do Santos e o Cauã Barros, se não me engano, fez o gol do Vasco. Não vou negar pra vocês, foi uma partida tenebrosa de se assistir, muito ruim. Os dois times são terríveis em campo, os dois times são desesperados, não tem um mínimo de noção tática do que fazer. Parece que tem, mas não tem. Os times são ruins mesmo. E eu acho que o Santos, pior ainda por conta do contexto. O Santos tem um técnico no seu comando hoje, e apesar dos dois times terem uma pressão, o Vasco da Gama estava desfalcado pelo seu técnico. O Diniz foi demitido e aí estava o interino, acho que provavelmente deve ser de algum dos subs, né, sub-17, sub-20, provavelmente sub-20, que acabou escalando e treinando o time durante a semana após essa demissão do Diniz, né? Então o Santos, por conta do contexto e também por estar jogando na sua casa, eu acho que a partida do Santos foi muito aquém, foi abaixo demais da conta. É importantíssimo, é um alívio essa vitória, e o Santos vai ter aí alguns bons dias para poder treinar e poder entender e caçar um estilo de jogo, se estabelecer, criar uma certa casca, firmeza. O Santos enfrenta o Mirassol no próximo jogo, e o Santos vai jogar somente dia 10, porque foi eliminado do Campeonato Paulista. Então vai ter esse tempo aí para treinar, que na minha humilde opinião e visão não muda nada, tá? Quando o seu time é ruim, seu time é fraco, seu time tem peças fracas, o resultado é mínimo, é micro. Tudo bem, você pode vir aqui falar que pré-temporada é importante e tudo mais, eu concordo, mas quando um time tem problemas crônicos, estruturais como o Santos tem, psicológico do Santos está abalado, os jogadores, tem briga interna do Santos com os jogadores, diretoria e pessoas que estão envolvidas ali, durante a semana saiu um monte de coisa envolvendo esse tipo de notícia. Então assim, o problema do Santos é muito maior e não é algo que em alguns dias vai se resolver. Quem que garante para vocês que no próximo jogo contra o Mirassol o Santos vai desempenhar um bom futebol melhor do que o de hoje? Falando desse time principalmente, é muito difícil. Mas eu não vim aqui só para lamentar e dizer que o time é ruim e tudo mais, não. O Santos ganhou, era importantíssimo ganhar para a continuidade do Vojvoda, era importante para o Santos também, por conta do campeonato, e era importante para os jogadores também por conta do momento. Então assim, vitória é importante, saída é importante. Pra vocês terem ideia, tinha jogador falando que estava complicado demais, que era um momento que precisava ser decidido no jogo de hoje, entende? Mas no desempenho não foi como eu imaginava. No quesito, eu diria tático, o Santos não conseguia triangular na maioria das vezes. Vi o Vasco fazendo mais isso. Eu acho que a estratégia de jogo do Vasco nos 90 minutos foi um pouco melhor por conta do contexto, jogo fora de casa, você não ter o técnico, do que o do Santos, dentro da sua casa, vendo o Vasco trocar passes tranquilamente. Cauã Barros jogou muita bola por conta do Vasco. Eu esqueci o nome agora, acho que é um ponta direito ou a ponta esquerda, Andrés Gomes jogou muita bola. O cara correu o campo inteiro e driblando e saindo os zagueiros laterais do Santos, e o Santos desesperado. O gol, inclusive, sai numa jogada meio que dele, de certa forma, driblando, correndo, e dá o passe achando o meio, e o jogador livre, né, com a Barros, pega e faz o gol. O gol, apesar de não ter sido o primeiro gol, o gol primeiro é do Neymar, numa boa jogada do Bom Tempo. O Bom Tempo conseguiu, vem de um contra-ataque, inclusive, e o Bom Tempo, acho que o Ilharão toca pro Bom Tempo, te dá continuidade com ela até o terceiro terço do campo, perdão, nessa, acha num passe muito bom pro... Gente, eu esqueci o nome agora. pro ponta esquerda, que é o que veio do Fortaleza. E aí, nesse toque dele
pro Neymar, o Neymar pega de primeira, acho o passe é William José não, gente, eu perdi o nome total agora, do Moisés, o passe foi do Moisés pro Neymar, na medida, no tempo certo, e o Neymar cobrava isso dele, inclusive, para dar esse passe, para poder achar, e o Neymar de primeira numa categoria que só ele tem, acha esse gol belíssimo, tirando totalmente do Leonardo Jardim. Um ponto aqui sobre o Neymar, muitos jogadores foram maus, e acho que a zaga, o Adonis Frias, me deixou muito medroso em alguns momentos a respeito dele. E o lance, inclusive, do gol sai um pouco por conta do mau posicionamento dele, na minha visão. Mas a partida do Neymar não é boa. Apesar dos 2 gols, a partida do Neymar não é boa. O Neymar caminhou em campo em várias vezes. Tentava coisas que pro momento não era necessário, sem entender, parecia que estava desconexo da realidade do clube, entende? Fez os 2 gols, habla Neymar, tamo junto, vambora, cara, fã demais a conta, mas assim, tem que entender às vezes o contexto do time no momento, não dá pra ficar fazendo umas firulas, umas magia, e depois só largar e caminhar. Tinha um momento que era só o Neymar e 2 zagueiros, como foi perto do final do jogo, e o Neymar pegava e, tentava alguma coisa, não conseguia, ele só largava. Não, cara, tenta recuperar, faz essa marcação-pressão ali. Tava uma chuva maluca em Santos também, complicadíssima, mas assim, não dá pra ficar desistindo assim, se não vai dar conta de jogar o jogo inteiro, então se dedica mais ainda como puder. Eu não tô nem pedindo pra reduzir, pra voltar o campo tudo, mas pra pelo menos, se tiver lá na frente, pressiona intensamente, sabe? Se dedica mais nesse sentido. Apesar disso, o Neymar, categoria máxima, o Neymar, a bola chega no pé dele e ele sabe o que fazer, na maioria das vezes erra, como todo mundo erra, é claro, mas em quesito de chute ao gol mesmo, o Neymar entregou isso e a vitória passa completamente na mão dele. Então assim, dito isso, Neymar, vambora, cara, é isso. O Vojvoda precisava muito dessa vitória e ele faz até 2 trocas depois que, na minha visão, eram erradas, mas pro contexto que o Vasco deu, o Vasco fez 3 trocas de meio de campo, então, de meio de campo assim, meio de campo e lateral, né, coloca o Inestrosa, que é a ponta direita, e aí por conta disso ele precisava responder no meio de campo, reforçando 2 jogadores um pouco mais defensivos na minha visão, que é o João Schmidt e o Zé Rafael, e ele tira o Ilharão e o Bom Tempo, uma partida excelente desses 2, tá? O futebol do Santos também se passa muito por conta desses 2. O que o Ilharão é de líder e defensivamente ajuda é bizarro, o cara joga muito, e o Bom Tempo a gente dispensa comentários, né? Mas, gente, a partir de hoje o vídeo vai ser um pouco mais curto e um pouco mais resumido, mas foi isso, tá? Muito importante. E por conta desse período que o Santos vai ficar inativo, talvez eu volte aqui com vídeo de outros times, beleza? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever, por favor, ajuda muito a gente. Curta aí esse vídeo que vai ajudar demais a conta também, beleza? Valeu, falou e tchau!